Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar nesse capítulo sobre ligações químicas, introdução e interação entre as moléculas. Isso está relacionado à atividade do terceiro bimestre. Bom, as ligações químicas, a atividade e interações entre as moléculas, está na apostila na página 36. Vamos realizar uma revisão sobre ligações químicas, previsões sobre o tipo de ligações dos elementos a partir da posição na tabela periódica, identificar possíveis correlações entre os modelos das ligações químicas, iônica, covalente e metálica, as propriedades das substâncias, temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico, a temperatura de pressão ambiente. Introdução. As ligações químicas são interações que ocorrem entre os átomos para tornarem uma molécula ou uma substância basicamente um composto. São três tipos de ligações: iônica, covalente e metálica, onde os átomos buscam realizar uma ligação química ao estabilizar-se eletronicamente. Para compreender melhor as ligações químicas, precisamos relembrar os conceitos da tabela periódica. Então vamos lá, galera. Olha, todo mundo já viu, principalmente no primeiro ano, os conceitos apresentados sobre a tabela periódica. Vamos lembrar algumas coisas. Bom, a tabela ela tem 7 períodos, que são as linhas. Elas correspondem a 18 grupos, que são as colunas. Então, os períodos são as linhas e aqui são as colunas. Uma outra informação importante, que o verde, o azul e o amarelo são, isso é muito importante para a gente, pessoal, são os metais. Então aqui são os metais. Essa parte laranja aqui são ametais. E aqui, muito importante, são os gases nobres. Tudo bem? Bom, cada relação, cada elemento químico, ele tem as seguintes informações: número atômico, número de massa e a distribuição eletrônica. A grande importância aqui está na relação da distribuição eletrônica e níveis de energia, conforme o modelo de Bohr. Uma outra coisa que não podemos esquecer, que nós já vimos, é que o número atômico corresponde à quantidade de prótons. É ele que identifica cada elemento químico. Ou seja, o número atômico seria a quantidade de prótons. Nem um elemento químico tem o mesmo número atômico. Ou seja, nenhum elemento químico tem a mesma quantidade de prótons. Uma outra situação também é que os átomos são um sistema neutro. Quer dizer que a quantidade de prótons ele vai ter a mesma quantidade de elétrons. 2, 8 e 1. 11 e 11. Eu tenho 11 prótons, 11 elétrons. A mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de cargas negativas. Tudo bem? Bom, voltando nessa relação aqui, a concepção de distribuição eletrônica. Ela que vai ser muito importante para a gente entender as ligações. Principalmente também a relação da ligação da regra do octeto. Vamos ver o que é isso. Mas antes, vamos entender como que é a distribuição eletrônica segundo o modelo de Bohr. Que está aqui, ó, na tabela periódica, essa relação aqui. Vamos ver como isso acontece. Então, eu tenho os níveis de energia que nós vimos lá, de 1 a 7, e ele tem as camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Então, essas camadas são os níveis de energia, que a camada K ela tem a capacidade máxima de 2 elétrons, AL 8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Essas são a capacidade máxima de elétrons. Bom,
Aqui eu tenho sódio. O Na ele tem um número atômico 11, que corresponde a 11 prótons. Como é distribuição eletrônica, e eu sei que a quantidade de prótons é a mesma de elétrons, então eu tenho 11 elétrons a distribuir nessa camada. Como que funciona esse processo aqui, galera? Então, eu sigo a camada aqui, tenho 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Aqui nessa relação, eu tenho o seguinte, na camada K, quantos elétrons cabem? 2. Eu tinha 11, ficou 2, agora ficou 9. Na camada seguinte, vou preencher ela totalmente, ficou com 8. Sobrou 1. Então ficou 2, 8 e 1. Aqui o potássio. Na camada K, eu tenho 2. Então eu tenho 19 elétrons. Vamos distribuir esses 19 elétrons aqui. 2 vai ficar 17. Vou colocar 8, vai sobrar 9. Aí você me pergunta, mas aqui é 18. Então 9 está tudo ok? Não, não posso deixar 9. Por isso que está em vermelho. Se a gente vê algumas regras, não se pode ter mais que 8 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência? É exatamente isso daqui. É a última camada da distribuição eletrônica. Então, se aqui seria a minha última camada, eu não posso ter mais que 8 elétrons. O que eu faço nesse caso? Coloco aqui, tenho 9, coloco 8. Aqui, depois de 9 não é 8 aqui, então coloco 8. O que sobrar vai para a camada seguinte. Bom, agora nós vamos ver o césio. O césio eu tenho 55. Então eu vou colocar 2 elétrons aqui, vai ficar 53. Vou adicionar 8, vai ficar 45. Vou colocar 18. Aqui, quando eu coloco 18, vai ficar 27. Coloco 18, me sobra 9. 9 eu não posso deixar. Então, eu vou multiplicar 8 e 1. Vai sobrar 9, coloco 8 e 1. Olha uma coisa interessante aqui, galera. Viu que esses 3 elementos químicos aqui, todos eles terminaram em 1? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Aqui, as colunas, ele tem um A e B. Isso são as famílias. Então, a família A são os elementos representativos. E a família B, os elementos de transição. Os elementos representativos, os elementos aqui, o Na, o K e o rubídio, e o césio que nós fizemos lá, todos eles que nós fizerem a distribuição eletrônica da família 1A vão terminar em 1. Todos da família 2A vão terminar em 2. E isso só da família A. 3A termina em 3, 4A em 4, 5A em 5, 6A vão terminar com 6 elétrons na camada de valência. Lembrando que camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Aqui a 7A vai acabar com 7, e aqui o azulzinho, aqui a família 8A, vai acabar com 2, que é o hélio, os demais com 8 elétrons. Tudo bem? Essas são informações importantes para a gente entender a relação das ligações químicas. Bom, aqui segue a sequência. Aqui tem três exercícios aqui para vocês fazerem, para a gente tirar algumas dúvidas. Qualquer dúvida que permanecer, vocês entram em contato no nosso grupo de WhatsApp. Bom, agora vamos falar sobre ligações químicas e a regra do octeto. Está relacionado com a estabilidade eletrônica. A realização das ligações entre os átomos é explicada pela teoria do octeto, proposta por Newton Lewis. Então, essa proposta de Lewis. Essa teoria afirma
a interação atômica que acontece para cada elemento adquire a estabilidade de um gás nobre. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que os gases nobres eles não interagem com ninguém. Então eles são estáveis. Os demais átomos, para ter estabilidade, eles vão formar um rearranjo entre eles ou um próprio átomo, próprio elemento químico, formando substâncias simples ou compostas, através desse rearranjo aqui de átomos, ou troca ou compartilhamento de elétrons. Tá? Então, essa estabilidade aqui. Continuando essa relação, cada elétron para adquirir estabilidade, configuração dos gases nobres, que seja 2 ou 8, eles vão ter que, na camada de valência, ou vai doar, receber ou compartilhar elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Os gases nobres, como eu já disse, são átomos que possuem 8 elétrons, 2 ou 8 elétrons na camada de valência, e por isso não reagem com os outros elementos. O que é uma ligação iônica? A ligação iônica ela ocorre entre os metais com os ametais. O que são ametais? A negação, eles não são metais. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions. Os ametais e o hidrogênio, eles ganham elétrons. Aí são ânions, íons negativos. Aí você me pergunta, ele vai ganhar elétrons e vai ficar negativo? Sim, porque os elétrons são cargas negativas. Os compostos iônicos são duros quebradiços, possuem alto ponto de ebulição e conduzem corrente elétrica, quando estão em solução aquosa, ou seja, em um estado líquido ou diluído em água. Aqui é uma relação muito importante. Representação da ligação iônica. Essa representação da ligação iônica, onde que ela é formada por cátions mais ânions, metais mais ametais. Então ela vai reagir metais com os ametais. Os metais eles vão doar elétrons e os ametais vão receber elétrons. Então eu tenho Na mais Cl menos. Mais são os cátions, menos são os ânions. O que acontece aqui? Na minha distribuição eletrônica, eu vou ter 2, 8 e 1, o sódio. O cloro, 2, 8 e 7. Então, para ele ter estabilidade, ele vai precisar ter 8 elétrons na camada de valência. O que vai acontecer? Ele vai doar esse elétron, então vai ficar com 8, porque ele vai doar. Esse daqui vai receber elétrons e vai ficar com 8. E o que é essa relação aqui? Quando ele doa, esse doou um elétron, ele vai ficar positivo, porque ele perdeu uma carga negativa. Esse recebeu um elétron. Elétron não é carga negativa, então se ele ganhar um elétron, ele vai ficar, não precisa de 1, só o sinal diz que ele ganhou um elétron. E aqui eles ficaram estáveis. Agora não tem sódio nem cloro, aqui é o cloreto de sódio, é uma substância que é o sal de cozinha. Uma dica, na camada de valência, os elementos que terminam em 1, 2, 3, eles são os cátions, os metais. Os ametais, eles vão terminar sempre com 5, 6, 7. E 8, onde que se formou uma nova substância. Beleza, galera? Então, essa relação, parte 1 aqui, sobre ligações iônicas. Nós vamos continuar com a parte 2, que é a ligação covalente metálica. E aí eu vou representar os exercícios com a parte 1 e a parte 2 das ligações químicas. Tudo bem? Um abraço, até breve.